Fala, comunidade! Seja muito bem-vindo ao Se Liga Feira. Eu sou Aninha Pinheiro e aqui a gente sempre conversa sobre cultura, arte e histórias que inspiram. O programa de hoje a gente vai falar sobre música, memória, solidariedade e o poder que a arte tem de conectar pessoas. Quem conversa com a gente é Felipe Sá, cantor, compositor, instrumentista e produtor cultural. Nascido em Salvador, mas criado em Feira de Santana, Felipe construiu sua trajetória valorizando as raízes nordestinas e a música autoral, desenvolvendo projetos que unem cultura, afeto e transformação social. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. É um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do nosso trabalho para você. Eu que sou, como você falou, soteropolitano, mas um feirense também, né? É um soteropolitano do Feiraguai, né? Que o pessoal fala. Feira abraça as pessoas, né? Exatamente. Então, Felipe, a gente vai começar do começo, né? Eu sei que você tem já uma conexão com a música da sua infância. Você começou cantando na igreja. E a música, ela entrou na sua vida nesse momento. E quando foi que você percebeu que ela deixaria de ser uma paixão para se tornar uma profissão? Na verdade, assim, a música, ela sempre teve muito entranhada, assim, então, na verdade, quando tudo começou é até difícil, assim, de falar. Mas eu acho que ela virou, de fato, uma profissão há não muito tempo. Eu já tinha feito algumas iniciativas profissionais antes. Tipo assim, com 17 anos eu comecei profissionalmente mesmo, cantava em bares e tal, eu tinha já esse projeto. E aí eu fui para outros ramos profissionais, fiz carreira na área bancária e tal. E aí quando foi em 2024, eu pensei assim, cara, eu tava pensando, eu sempre gostei de empreender, né, já mexi com um monte de coisa. Eu falei assim, cara, eu vou montar um negócio. Eu ia montar de finanças, porque faz um pouco de sentido com o que eu já atuo. E aí eu falei assim, cara, não vou montar com finanças não, vamos fazer um negócio com música. E aí, nessa época coincidiu que eu tinha voltado para a Bahia, eu passei um tempo em São Paulo, Minas, em outros lugares, e quando eu voltei para a Bahia, eu reencontrei a galera da minha infância, Arthur Duarte, Anderson Duarte, uma galera, o Matheus também lá do Agô, e aí eu falei assim, cara, eu vou montar um projeto, né, musical. E a gente começou com um projeto chamado Dois na Vitrola. E daí, de fato, a música me pegou de volta, né? Aí já comecei a fazer várias A coisas. arte, ela é assim, né? Ela puxa a gente, querendo ou não, a gente vai passar um tempinho longe dela, mas ela volta pra falar, não, seu lugar é aqui também. Com certeza, com certeza. Você costuma unir tradição e contemporaneidade, né, nos seus projetos, nas suas músicas. E como é que você consegue equilibrar essas duas influências sem perder as suas raízes? Isso. Eu acredito que é uma coisa, como é que eu posso dizer, espontânea. Eu não busco assim o equilíbrio nem o desequilíbrio. Acho que as raízes elas já vêm de fato de tudo que eu ouvi, de todas as influências desde a infância. Então nem sempre as coisas são intencionais. Mas também eu acredito que é bom a gente sempre estar ouvindo o que é que a galera de hoje está fazendo, o que é que a galera que está tendo um êxito hoje está produzindo, está fazendo, o que é que essa galera está ouvindo. Então, principalmente desse tempo pra cá, que eu voltei pra música, eu escuto muito. Então eu escuto tanto as minhas referências mais antigas, quanto o que é que a galera tá fazendo. E é até animador o cenário, porque eu lembro que eu passei um tempo assim bem desanimado com o cenário musical brasileiro. E hoje tá vindo uma galera da pesada, assim. Em tudo que é ritmo, tá vindo uma galera muito boa. Então eu acho que o Brasil ele tem esse cenário positivo hoje, que você consegue beber de fontes antigas e de fontes novas e tudo com uma qualidade excepcional, né? É uma mistura muito boa, né? Eu Sim. costumo dizer que Feira de Santana tem muitas pratas. E eu acho que até de feira mesmo a gente consegue ter referências muito boas, antigas e recentes, que têm feito a diferença no cenário musical, né? Sim, sim. Inclusive na questão de composição. Acho que uma das coisas que me encorajou assim a começar um trabalho autoral, assim, uma carreira artística, tipo assim, de toda essa experiência que eu tive com tantos amigos músicos. E, tipo assim, isso já tem uns 12 anos. Tinha um negócio que era a melhor segunda-feira do mundo. Sim. E aí tinham vários compositores. Eu lembro que a gente ficava assim tocando música de outros artistas e aí chegava um momento cada um mostrava a sua música. Cara, era cada coisa perfeita, assim, que eu dizia, cara, como é que esse cara fez essa música, cara? Esse cara aqui do meu lado. E aí
esse projeto ele traz um pouco disso. Então, as 3 primeiras músicas que eu lancei foi uma de Arthur Duarte, que é referência, outra é do Arthur Duarte, do Matheus Carvalho, que é um compositor também excepcional, e outra é do Roniero Rodrigues, todos ferences. Então, assim, é uma galera, assim, da pesada e... É bom lembrar e reafirmar também que Feira de Santana tem grandes compositores, né? Porque às vezes a gente escuta as músicas e nem sabe quem foi que compôs. Durante muito tempo, muitas músicas de Coelho mesmo, né? Que ganharam o Brasil aí. Muitas pessoas nem sabiam que eram dele e que é um feirense. Então é muito bacana perceber que Feira também tem esse lugar e reafirmar para quem tá em casa também, né? Que sempre dê uma olhadinha, porque a gente tem compositores muito bons aqui Com também. certeza, com certeza. E o incrível também é o seguinte, Salvador, ela é mais famosa pela arte também, pelo histórico todo que tem, mas eu acho que Feira merece ser mais conhecida por conta da arte, porque tem muita gente boa aqui. Sim. Isso é uma coisa que, tipo assim, quanto mais o tempo passa eu vou conhecendo a galera, eu falo, rapaz, tem muita gente boa, isso aqui é um celeiro de talento, né? É sim. Puxando agora o gancho mais para os projetos, né? Você já citou alguns que você fez parte. E um dos seus projetos é o espetáculo Olhe da Janela. Eu queria saber como é que nasceu essa ideia. Isso, rapaz, assim, eu comecei com o projeto Felipe Sá, solo, e tinha uma música do Arthur Duarte chamada Olhe da Janela, que inclusive foi a primeira música que eu lancei, e eu sou apaixonado por essa música. E quando eu comecei, eu não sabia direito o que é que eu ia fazer, porque, tipo assim, a música ela tem uma variedade infinita de ritmos, como a gente falou nesse instante. E quando o artista, por exemplo, ele gosta de arrocha, é muito simples dele escolher qual repertório que ele vai fazer, porque, pô, é arrocha, então é aquilo ali. A MPB, ela tem samba, ela tem forró, ela tem reggae, ela tem tudo. Só que dentro de qualquer cenário que eu fosse fazer, a Olho da Janela ia estar. Então eu falei, cara, vai ser a primeira música. Aí eu chamei um pessoal lá de Salvador, muito bacana, o Juan de Souza, que é um cara que eu sou extremamente fã. A gente gravou essa música junto com o Pablo lá no estúdio 12x8. E aí soltamos. Dessa música, aí a gente gravou uma segunda música chamada Vestido Colorido e eu tive a ideia de colocar sanfona. Então é o que eu te falei, que não foi uma coisa intencional, foi uma coisa que foi caminhando, sabe? Aí a gente chamou Cicinho de Assis. E aí foi um negócio maravilhoso, eu fiquei apaixonado. Falei, rapaz, esse instrumento é uma falta de respeito, porque é um negócio que ele, 2 notinhas que ele faz é a coisa mais linda do mundo. Eu falo, rapaz, eu nunca tinha tido um contato tão próximo assim com a sanfona. E aí o que é que acontece? Aí começou a andar. E aí chegou o momento de montar um espetáculo. Quando chegou o momento de montar o espetáculo, eu troquei ideia com vários artistas daqui, de outros lugares e tal. Eu falei, poxa, eu tenho que montar um conceito. E a ideia principal era fazer para teatros, né, para Sesc e tal. A gente até fez agora no 19 de junho, a gente fez no Sesc Jacobina. E tem outros Sesc, tem 12 de setembro, vai ter no Sesc Feira de Santana, tem algumas coisas caminhando nesse sentido. E aí, basicamente, falei, cara, eu tenho que montar um conceito. E histórias, na verdade, prende muito a pessoa, né? Então eu pensei, cara, eu vou representar um neto de um cara chamado Januário e contar uma história de amor dele. Inclusive, a gente lançou uma tríade no primeiro semestre e agora a gente vai vir com uma música chamada Janaína e Januário, que é um forró a gente vai fazer, que é justamente a música que fala sobre o encontro de Janaína e Januário. A música ela narra, tipo assim, Januário nessa história, ele morava em Salvador e ele passava o São João em Cachoeira. E aí tem a música de Cachoeira, tem a música do encontro dos dois, quando ele viu ela a primeira vez, aí tem a parte que eles ficaram longe, que terminaram, a parte que reataram, enfim. As músicas, elas têm uma cronologia que contam a história toda da Janaína e do Januário. Nossa, que incrível. Eu me peguei aqui pensando e lembrando que antigamente a gente tinha o costume de fazer músicas maiores, né? Com a duração maior e que elas realmente contavam histórias, como Faroeste Caboclo, por exemplo, né? E isso é uma coisa que eu achava fantástico, porque você era envolvido, né? Tomado por aquela história. Eu lembro que também tem uma música de Projota, né? Porque eu também sou do rap ali, gosto muito disso. E tem uma música que se chama Chuva de Novembro, que também tem essa ideia, né? De contar uma história. E pra mim foi marcante o momento de ouvir, né?
toda essa história, assim, de fechar os olhos e conseguir imaginar tudo acontecendo. Então, quando a gente pensa em um espetáculo e poder levar isso para o público, para além da música que a gente está cantando, eu acho que é muito importante porque realmente envolve quem está assistindo, né? Faz com que o público participe também, né? Sim, Daquele espetáculo com você. Ele não está ali passivo apenas assistindo. Ele, de certa forma, participa também do espetáculo, né? com Eu vou certeza. aproveitar o gancho para deixar aqui para o pessoal de casa. Ele falou do dia 12 de setembro, né? No Sesc Feira de Santana. Exatamente. Então, a gente já pode deixar no nosso calendário, na nossa agenda, marcado aí, né? O espetáculo vai ser esse Olhe da Janela? Ou Isso. é Olhe da Janela? Olho da Então, Janela. Na verdade, o Olho da Janela é o espetáculo musical. sim. Esse espetáculo especial, que vai ser no 12 de setembro, vai ser o espetáculo Olho da Janela, mas ele vai fazer parte de um projeto que a gente criou chamado Gente Move Gente, que é um projeto em parceria com a APC, que é uma associação daqui de Feira de Santana que auxilia, né, pessoas com câncer. E é um projeto que a gente começou em junho, Sim. né? A primeira edição foi em junho, foi em maio, foi em junho, início de junho. A gente fez esse projeto no início de junho e é um projeto maravilhoso, é um projeto assim que a gente faz com o maior prazer do mundo, assim, e eu espero que vocês estejam todos lá 12 de setembro. Ai, com certeza. Eu tô aqui animada já quero botar na minha agenda para não perder de jeito nenhum. O Gente Move Gente, ele acontece como uma ferramenta de transformação social, né? Você acabou de citar. E esse projeto também reúne artistas, empresários, a comunidade em prol das causas sociais. Como é que a arte pode ajudar a despertar esse senso de solidariedade? Eu acredito assim que todo artista ele é um mensageiro. A música, no caso, ela tem um poder de mudar o humor e de trazer consciência e de trazer sentimentos assim que às vezes a gente ignora quando a gente não tem nenhum estímulo, né, digamos assim. Então, desde que eu comecei com esse projeto solo, eu pensei assim, cara, o que é que eu quero transmitir com isso aqui? Qual é o propósito? Por que é que eu estou fazendo isso aqui? E, por coincidência, o algoritmo às vezes entrega algumas coisas pra gente, né? E eu vi uma corrida chamada Colorida, que é uma corrida que o pessoal da APC promove anualmente aqui em Feira. E aí eu falei assim, pô, cara, bacana, eu queria... Aí eu, tipo assim, nasceu essa ideia de fazer um projeto envolvendo música com algo social. E aí eu fui pesquisando mais sobre a APC, me apaixonei, assim, pela instituição, a história. É uma instituição que tem mais de 25 anos, já atendeu mais de 4.000 pessoas, então, assim, tem um histórico bem robusto de pessoas que já foram auxiliadas. E aí a gente foi bolando a ideia. Eu sempre sou uma pessoa que eu tenho um cara que quer fazer tudo calado e tem o fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Então eu saio falando pra todo mundo. Cara, eu tive uma ideia aqui, o que é que você acha? E aí a gente foi construindo essa ideia. Eu acredito que ninguém constrói nada sozinho, né? A gente foi construindo essa ideia e aí saiu a primeira edição lá no Agodilê. Foi muito bacana, assim, a primeira edição, a galera participou bastante. O pós também teve um feedback bem positivo. E o mais importante, a gente conseguiu levar a mensagem e levar a função que tem a APC dentro da cidade, não só da cidade, mas da região inteira, para a galera que nem sabia às vezes. E por mais que a instituição já é conhecida, eu acredito que se a gente fizer mais movimentos e mais artistas se moverem, isso é um ciclo, digamos assim, positivo, né? É um ciclo melhor bacana. ainda, né? Sim. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas puderem ajudar de alguma forma, melhor ainda. Inclusive, né? Eu faço parte de uma quadrilha, né, aqui de Feira de Santana. E eu escuto o pessoal falar que em momentos que tem apresentação de quadrilha, o grupo mais esperado é o grupo de lá. Porque o pessoal de lá tem uma quadrilha e é sensacional, e agita, e é incrível. Então, é uma coisa que eu também não sabia, por exemplo, né? E quando a gente é fofoqueiro, desse Lucas falou, essas informações e essas coisas maravilhosas que acontecem, elas ficam sabendo, né, por mais pessoas. Relampiou, eu vi chover lá fora. Época junina, macaxeira e cajuína, vem pra cá experimentar. Forró piou, perguntei se a piar.
Lá no alto da colina tem fogueira, tem neblina, Janaína e Januar. Foi quando eu vi você chegar, o meu sertão virou mar, Mandacaru floresceu, choveu, gotas de esperança no sol aos pés de quem dança, um shot, um chachado e um baião. E pra dançar o meu forró agarradinho, pra dançar o meu forró rodopiou, pra dançar o meu forró arrasta o pé, pra dançar o meu forró com meu amor, e pra dançar o meu forró agarradinho, pra dançar o meu forró rodopiou, pra dançar o meu forró arrasta o pé, pra dançar o meu forró com meu amor. Zayoraye, Zayoraye, Zayoraye. Nossa, que delícia! Fala pra gente que música é essa? O nome dessa música é Janaína e Januar, é de um grande amigo meu chamado Ori. A gente inclusive vai lançar ela em muito breve. É a música, né, que eu falei que é a música do Januário, né, a música que dentro da história ele encontra, né, por isso a parte foi quando eu vi você chegar, o meu sertão virou mar. Então é a música que narra o encontro dentro do espetáculo ali da janela, né. Então é uma música muito, muito importante aí, que eu tô tendo o prazer de gravar, né? Ai, que bom. E a gente aqui recebendo de primeira mão, né? Essa música lindíssima. É o que eu te falei, eu sou fofoqueiro, né? Eu já falo antes. A gente gosta de uma fofoca. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente estava conversando antes do intervalo, né? A gente falou sobre o projeto Gente Move Gente. E eu queria saber se você já teve alguma experiência dentro do projeto que reforçou essa certeza de que a música realmente pode transformar vidas. Cara, a experiência mais recente e mais incrível que eu tive é que eu tenho gêmeos autistas. Eu sou pai de gêmeos autistas. Sim. E meu filho, até pouco tempo, ele era não verbal. E até mandar um abraço para o pessoal da Clínica Ideal, que é uma clínica excepcional que tem aqui em Feira de Santana. E há poucos dias eu tava tocando a música Vestido Colorido, que é uma outra música que a gente lançou esse ano. Eu tava colocando eles pra dormir, tocando violão e tal, tem até no meu Instagram esse vídeo. E aí ele começou a cantar. E ele cantando a música, esse vestido colorido, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Então, tipo assim, a música, ela é uma terapia também, né? E, digamos assim, foi a experiência mais inexplicável, assim, que eu tive através de uma música que eu fiz, que eu não sabia que ele sabia, né? Ele tava ouvindo ali, às vezes, no carro e tal. E na hora que ele cantou junto, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso aqui. Que presentão, eu me arrepiei na hora que você falou, fiquei imaginando a sensação, né? Sim. Que deve ter sido pra você. Aí eu chorei que nem criança. Eu quase choro aqui de imaginar, imagina você, né? Mas eu imagino que deve ser mesmo transformador para as pessoas de modo geral ter esse contato, né, com a música. A gente sabe que a música ela realmente é terapêutica, né? Muitas pessoas usam da música nesse lugar, né, na clínica também. Isso para diversos lugares, né? A gente fala da clínica, mas a gente também fala da educação. Enfim, a música ela tá aí, a arte também tá aí para ajudar a gente, né, de maneiras diversas. E eu acho sensacional o poder, né, que a arte e que a música tem. Sim. Agora eu já vou pular para outra coisa, porque eu costumo dizer que artista, ele sempre faz de tudo um pouco, né? Não tem esse artista que é artista de uma coisa só. A artista sempre aprende a fazer de tudo um pouquinho, e você não é diferente, né? Então, você também também trabalha na área de produção cultural, né? É um produtor executivo e desenvolvedor de projetos culturais. Como surgiu o interesse pela produção cultural nesse meio aí? Na verdade, assim... eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de negócios e tal. E quando eu comecei na música, uma das coisas que eu pensei foi, além da questão artística, existe a necessidade da sobrevivência do artista. Né? Então, o artista que ele é pequeno, ele não tem um empresário, ele não tem uma pessoa para representar ele.
E eu comecei a buscar formas de, cara, como é que eu posso fazer aqui para poder me virar e conseguir trazer recurso para poder viabilizar as coisas que eu posso fazer. Eu tava até conversando com um compositor mais cedo, e é um cara genial, que é o Ori, lá de Salvador. Eu falei assim, cara, a gente tem muita ideia bacana e a gente tem que ter recurso para viabilizar essas ideias. Então foi nesse viés que eu comecei a ir para essa parte da produção. Eu comecei a pesquisar sobre leis. E o Brasil, ele é sensacional nesse aspecto, tem muitas leis de incentivo, e eu comecei a pesquisar sobre Rouanet e várias outras leis, comecei a escrever projetos e tal. E aí foi um caminho que eu fui construindo. Por exemplo, poxa, eu vou fazer um lançamento, como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai vender esse show? Então a gente tem que mandar, por exemplo, como eu falei no início da entrevista, esse show Ali da Janela foi para a Sesc. Então, para você tocar no Sesc, você tem que enviar e-mail, você tem que fazer um portfólio. Então, pô, quem quer fazer meu portfólio? Eu mesmo. Então, vai aprender, meu filho, mexer no Canva, vai aprender a mexer nas coisas. Então, você vai fazendo ali, aprendendo. Sim. Então, essa carreira de produtor, ela foi meio que sem querer, foi a necessidade, né? Sem querer, querendo. São muitas burocracias, né? E querendo ou não, quando a gente entende e aprende os meios, a gente consegue chegar nos fins de uma maneira mais... Não vou nem dizer fácil, porque não é fácil, é difícil também. Sim. Mas de uma maneira mais assertiva, né? Talvez. É uma coisa também que eu fui aprendendo com o tempo. Porque o artista, ele realmente precisa dessas leis de incentivo. E sempre reforço, quando posso, a importância, né? Da gente fomentar isso, que isso continue acontecendo, né? E que cada vez seja mais possível para mais artistas, né? E que é um pouco difícil mesmo. É uma coisa que você precisa labutar, aprender, correr atrás. Não é fácil fazer um projeto, não mesmo. E são muitos artistas também, né? Muitas pessoas tentando, enfim. Então, a gente vai aprendendo pela necessidade, mas também toma gosto, né? Pelas coisas. Sim. E outra coisa, quando um dá certo, você tenta 10. Quando um dá certo, compensa todo o esforço, né? E você vai aprendendo nisso também, né? Quando a gente não vai conseguindo, a gente já vai ali encontrando, mas eu podia melhorar nisso aqui, podia melhorar aqui. E aí vai se tornando cada vez mais um projeto melhor, mais rico, né? Sim. Você trabalha sempre voltado ali, né? À valorização da cultura nordestina. E aí eu queria saber de você, uma perguntinha bem... Eu achei essa pergunta um pouco difícil. O que a gente ainda precisa fazer para fortalecer e preservar essas tradições para as novas gerações? Basicamente é compartilhar. Fofocar, né? Fofocar, exatamente. E eu penso assim, hoje é muito difícil você criar alguma coisa do nada. Principalmente na música. Então eu acredito particularmente que essa questão de buscar referências, tem um amigo meu, compositor mesmo, que ele começou a fazer músicas mais sobre a vida, que geralmente a gente compõe muito sobre o amor, né? Sobre a paixão e tal. Ele começou a compor sobre a vida, e eu cheguei na casa dele, ele estava ouvindo um CD de um cara de 1980, de Minas Gerais, aquela música tipo Vanderly e tal. Provavelmente, eu esqueci agora o nome desse artista, mas esse artista provavelmente pode até ter sido uma influência pro Vanderly. Sim. E aí ele começou a ouvir aquilo ali e tal, parará, e eu falei, cara, que bacana. Aí depois ele me mostrou uma gravação de uma música dele, e eu falei, safado, dali. Então assim, eu acho que buscar essas inspirações é muito importante. Eu acho que a música, as pessoas têm uma ideia mágica da música. E de fato existe essa... Eu acredito muito que a música é mágica, mas eu acredito também que a música, ela deve ser também intencional, ela deve ser também algo que a gente faz, como é que eu posso dizer, constrói aquela ideia, sabe? Eu acredito que a cultura nordestina é muito rica, é uma coisa que eu particularmente venho mais do conceito rock, pop. Então a música nordestina, ela não é tão antiga assim, eu falo assim no sentido de eu cantar. Então quanto mais eu passei a cantar forró, mais eu comecei a pesquisar e mais eu me surpreendo cada dia mais com Dominguinhos, o próprio Flávio José, né, que ainda está entre nós, Luiz Gonzaga, ou Gonzaguinha. Então quando a gente começa a não só ver as 2, 3 mais conhecidas, mas quando a gente começa a pegar um CD, ouvir e tal, é incrível, cara. Então a gente tem que de fato propagar e fazer a galera conhecer esse negócio, que é bom demais. Gostei dessa resposta. Obrigado. Agora sim, a gente já está caminhando ali pro finalzinho, né, da nossa entrevista, do nosso programa. E aí eu vou te perguntar agora,
qual legado você gostaria de deixar, né? Pensando na música, mas também pensando nos projetos que você desenvolve. Rapaz, é difícil falar isso, mas eu penso assim. A primeira, são duas questões. A primeira é que eu acho que a única pessoa que vai estar com a gente pro resto da vida é a gente mesmo. Então é muito bacana, por exemplo, a gente chegar lá na frente, olhar para trás e dizer assim, cara, eu fiz o que eu acreditava que era certo naquele momento. Por mais que às vezes eu acho que ninguém tá certo ou errado, mas eu acho que é o que a gente acreditava. Então eu acredito muito na música. E eu acredito nas músicas que eu canto. Eu acredito no que eu prego dentro das músicas. Então eu acho que eu não poderia fazer outra coisa senão isso. E outra coisa também é que eu tenho 2 filhos e eu quero bastante que quando eles tiverem 20, 30 anos, eles olhem e falem assim, pô, meu pai era doido, meu pai tava numa coisa nada a ver e foi pra música, me encasquetou mesmo. Então, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles tenham essa coragem de fazer também. É uma inspiração também, né? Isso. Felipe, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você, conhecer um pouco mais dos seus projetos, né? A gente pode falar de várias coisas aqui e levar a memória para isso, né? A gente também leva um pouco da ancestralidade, né? Da arte. Então, a gente sempre aprende um pouquinho, né? Nessas trocas que a gente tem. Então, foi um prazer aprender um pouco mais com você hoje. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado muito e que esteja lá dia 12. Eu não esqueci não, viu? Simbora, dia 12. Vamos lá. Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigado. E você aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Ó, semana que vem tem mais, tá? Vamos com mais uma? Você passou por mim sorrindo e eu vi o sol batendo no seu rosto, fez brilhar a luz desse sorriso lindo, meu bem. Você me faz sonhar.